Olá, começando mais um Gestão e Inovação, seu programa de negócios, inovação, criatividade e gente na Amazônia. Hoje, o nosso tema é Design Thinking, inovação na veia, criatividade. Primeiro, cumprimentar novamente meus colegas aqui sempre presentes para opinar, para definir, para conceituar e contextualizar. Obrigada. Daniel, Design Thinking, o que é? Quando a gente está falando dessa abordagem baseada no design, no pensamento do design, que é o Design Thinking, né? De fato a gente está tratando essencialmente de processos inovadores e de inovação radical, de fazer muito diferente do que a gente está acostumado nas nossas organizações e até mesmo na nossa própria vida, se a gente quiser aplicar isso às nossas necessidades humanas, às questões pessoais, dá para aplicar para isso também. Ruptura, inovação, fazer diferente. Eu achei interessante, e eu queria agora conversar um pouquinho com a Glória, quando o Daniel fala que isso você traz para a sua vida pessoal, né? Aquilo que você faz no dia a dia buscando ultrapassar limites, fazer melhor, inovar, fazer diferente. Teve uma hora que ele falou uma coisa muito interessante, e eu gostaria aqui de deixar todos esses conceitos bem claros, já que é um tema hoje mais técnico, mais da academia, mas é uma coisa que está acontecendo, de repente, na sua vida e você ainda não denominou de Design Thinking, não é? Então, assim, como é que essa coisa chega na vida pessoal? Na verdade, o Design Thinking é uma inovação centrada no ser humano. É uma forma em que o ser humano ele começa a redescobrir a sua criatividade. Quando criança, nós somos bem criativos, nós somos bem expansivos. Todavia, ao longo da vida, ao longo da nossa história de vida, você vai perdendo um pouco essa criatividade, essa espontaneidade. E o Design Thinking, ele busca fazer com que você volte até essa espontaneidade, que você não censure tanto aquilo que você está pensando. O nosso pensamento criativo, nós passamos por um crivo pessoal. Será que eu devo falar isso? Será que eu posso apresentar essa proposta? Será que essa ideia não é muito infantil? Será que essa ideia não é muito simples? E muitas vezes você deixa de falar, muitas vezes você deixa de apresentar uma ideia e às vezes você até observa em um programa, você observa em outra empresa aquela tua ideia que você deixou de falar, que você deixou de compartilhar, né? Que você não investiu, apresentado por outra pessoa. Então, o Design Thinking, ele vai, na verdade, tirar esses julgamentos. É uma metodologia para tirar de você esses julgamentos prévios. É que você possa se expressar como uma criança que está fazendo um desenho, que está apresentando sugestões e que você consegue se expressar suprimindo esses crivos que normalmente os adultos têm. Daniel, assim, quais são as palavras que você considera chave no Design Thinking? Né? A gente já abordou umas aqui, mas para que o nosso telespectador comece a compreender isso e mais, o que eu posso fazer para que isso aconteça na minha vida, na minha carreira? Muito bem. Eu acho que as três palavras-chave que definem essa abordagem e que, de fato, a diferenciam das abordagens tradicionais de inovação, de intervenção, de consultoria em negócios, são basicamente a empatia, a confiança criativa e a questão da prototipagem, né, que parecem termos extremamente técnicos, que a gente vai poder até detalhar um pouco mais à frente, mas eu acho que essas questões elas são essenciais do ponto de vista da abordagem do Design Thinking para você conseguir fazer inovação, modificar a realidade e apresentar soluções inovadoras. Você falou duas coisas que eu acho muito interessantes e que me levaram a uma reflexão. A gente vive momentos muito difíceis, né? E que até o próprio trabalho de consultoria, às vezes, perde um pouquinho da credibilidade, porque você meio que cria soluções prévias ou iguais, prontas, similares, para expectativas e problemas completamente diferentes, né? Então, o Design Thinking com
quase uma metodologia, e você, quando explica, meio que deu uma cronologia para essas coisas acontecerem, né? Traz esse sabor diferente para o mundo dos negócios, porque não tem como você fazer isso numa organização e depois fazer a mesma coisa em outra, porque a essência do design thinking é a criatividade, né? É você buscar romper, como a Glória bem abordou, a ruptura, esquecer tentar pelo menos administrar essas coisas pré-estabelecidas, né? Eu acho muito legal isso, você nasce muito livre para pensar, né? E ao longo da vida as formalidades impõem comportamentos padrão que te encaixam e te colocam num lugar muito pequenininho para você se movimentar. Então, eu acho que a ruptura, além dessas que você colocou, e eu queria... nesse momento, que você falasse um pouquinho da questão do protótipo, né? Como é que isso funciona na organização? Porque a espontaneidade a gente entende, mas assim, dos protótipos, qual é a função disso nessa metodologia? Muito bem. Imagine que você precisa comunicar uma ideia, que você precisa apresentar uma solução para um problema dentro da sua empresa. Normalmente isso é feito com uma reunião formal, onde você tem uma apresentação no PowerPoint, por exemplo, e começa a falar da sua ideia. As pessoas podem imaginar o que você está querendo dizer e acabam construindo na sua própria mente, né, conceitos, ideias diferentes daquela solução que você está propondo. A ideia dessa abordagem do design é fazer exatamente com que essas percepções elas culminem para uma mesma ideia. Como que isso é feito? Através da criação de um protótipo. Vou dar um exemplo bastante corriqueiro, né? Quando você vai visitar, por exemplo, uma obra, uma construção, né? Como é que você vai entender como é que vai ficar aquele prédio no final, né, daquela obra, daquela construção? A forma mais rápida de você perceber o conceito é olhando uma maquete. A maquete nada mais é do que um protótipo daquela solução acabada, que vai ser o prédio. Daniel, isso é essencial para que a gente compreenda, não é? A gente fala da metodologia, fala de um conceito, mas assim, como é que essa coisa se estabelece de fato, como é que se cria isso, como é que isso acontece dentro de uma organização. Interaja com a gente, os nossos endereços eletrônicos estão aí na tela. Pergunte, tire dúvidas, nós estamos aqui para isso. Para interagir com a gente, para saber um pouco mais sobre Design Thinking, entre no site www.ablconsultoria.com. Você já vai encontrar um artigo sobre Design Thinking que o Daniel escreveu e vários outros. A gente falou de protótipo, mas tem outras duas abordagens que eu vou pedir que a Glória esclareça, defina, para a gente chegar pertinho de um exemplo, né? Assim, alguma coisa acontecendo dentro de uma organização, que é a empatia e o pensamento criativo. Como é que essas coisas acontecem na organização? Como o Design Thinking é uma ferramenta centrada no ser humano, na inovação do ser humano, tem algumas questões necessárias para que você possa desenvolver essa ferramenta, trabalhar com essa ferramenta de uma maneira mais tranquila. Uma seria a questão da empatia. O que é empatia? Isso. Empatia é se colocar no lugar do outro. Uma questão que a gente deve relatar empatia é diferente de simpatia. Simpatia, apenas eu falo algo agradável, mas eu não estou envolvido, eu não estou me preocupando exatamente com o que está acontecendo. Quando a gente trabalha com Design Thinking, com uma ferramenta de inovação, eu tenho que me envolver naquele problema. Eu tenho que me colocar no lugar do cliente, eu tenho que me colocar no lugar do usuário do serviço. Eu tenho que pensar que eu tenho vários usuários daquele serviço e que tem usuários que vão chegar em situações
difíceis, né? e demandas difíceis. Então, a empatia é exatamente se colocar no lugar do outro, né? É um pouco se colocar disponível para entender o problema do outro. É um pouco isso também, Isso, né? é uma questão de você colocar que a pessoa que está do outro lado esperando aquele serviço, a pessoa que está do outro lado esperando aquele produto, aquela pessoa tem expectativas em relação ao produto, tem expectativas em relação ao serviço. E isso é uma questão de empatia, né? Se colocar no local do outro, que é diferente de você ser apenas simpático, né? Cordial. E a outra questão é o pensamento criativo. O pensamento criativo é você, na verdade, buscar tirar certos filtros, como nós já colocamos. Tirar filtros, isso é demasiadamente simples. Isso é demasiadamente infantil. E, às vezes, muitas soluções, quando você está pensando num protótipo, como disse o professor Daniel, muitas vezes são questões simples que precisam ser colocadas num determinado serviço, que precisam ser alinhadas, e vem de uma sugestão simples, né? de um Ação, né? de um pensamento que ele é mais espontâneo, né? Tem questões assim, por que a gente precisa vender mais pasta de dente? Por que não aumentar a saída da pasta de dente? Às vezes você pensa em coisas esdrúxulas, pensa em coisas fantásticas, mas muitas vezes você pode pensar, por que não apenas aumentar o tamanho, né, da saída daquele filtro que passa a pasta de dente? Então, são essas questões que é necessário você estar remodelando esse comportamento e se sentindo mais à vontade na hora de dar sugestões, na hora de sugerir. Agora, também do outro lado, as pessoas que estão participando do grupo, da equipe, para pensar no novo serviço, numa nova proposta, também deve estar alinhado com essa questão da empatia, com a questão de não julgar. Isso é extremamente importante. Daniel, vamos lá, vamos tentar trabalhar para o nosso telespectador um exemplo, assim, isso acontecendo numa organização com um determinado problema. Bem, Angela, acho que um exemplo que a gente pode dar é até numa área bastante inusitada, que é no serviço público, porque essa abordagem tem ganhado bastante espaço no serviço público. Vamos pensar num hospital, né? Pode ser privado ou público, esse exemplo que eu vou dar se aplica a isso. Um dos grandes momentos críticos no atendimento no hospital tem a ver com a hora de você administrar a medicação para a pessoa, para o paciente que está ali internado, não é? Aí você imagina qual seria um caminho, uma solução para reduzir esse erro, né? Essa quantidade a mais ou a menos, ou a hora errada, né? ou a troca do medicamento, que pode muitas vezes causar a morte, né? Ou sérias lesões ao paciente. E nós temos um exemplo disso nos Estados Unidos. Determinado hospital, até de referência, tinha 98% de reclamações referentes a esse erro de medicamento. A partir dessa abordagem, a partir do momento que eles entenderam o momento que o enfermeiro, o técnico, o médico tinha que fazer esse procedimento, eles chegaram em soluções extremamente simples, baseadas nessa solução criativa, né? Perguntaram, entenderam a situação, entenderam o momento em que o enfermeiro e o paciente precisavam daquele contato e desenvolveram uma simples faixa que é colocada no enfermeiro, que representa naquele contexto do hospital: não me incomode, não tire minha atenção, que agora eu estou num momento crítico para prestar aquele serviço. Isso faz com que toda a equipe, ao ver aquele profissional vestindo aquela faixa, deixe ele concentrado para executar aquela tarefa tão importante naquela atividade profissional. Muito legal isso. Quer dizer, uma ideia muito simples, uma solução simples, mas que, nesse caso, literalmente salva uma vida. Né? Esse indicador de 98% é gigantesco. Né? Faltou dar um dado que depois dessa aplicação caiu para menos de 2%. Nossa. É sobre isso que a gente está falando hoje, inovação e criatividade. Design Thinking, essencialmente, é isso, é buscar soluções simples, até bastante corriqueiras, e que liberado dessas questões que a Glória tão bem colocou, não é?
das coisas pré-estabelecidas, buscar ser mais espontâneo, a gente consegue resolver. E criatividade, eu acho que é a grande resposta para a crise hoje. Né? A gente vive momentos de instabilidade econômica, política, e isso impacta diretamente na gestão das empresas. E empresas de qualquer tamanho, de qualquer setor, não estou falando para empresas superestruturadas, departamentalizadas, não. Estou falando daquele pequeno empresário que hoje... e daqui a pouco eu vou falar sobre uma outra questão também, de quem que tem o seu próprio, que faz a própria gestão da sua carreira, um autônomo, etc. Mas então, a criatividade e inovação, ela não se estabelece, não é uma disciplina para grandes, é uma disciplina comum, tem conceitos gerais que você que tem um pequeno negócio e está assistindo todo esse movimento de perda de clientes, a concorrência acirrada, porque cada um está tentando buscar soluções competitivas e que tornem o negócio, que pelo menos façam que o negócio sobreviva. Então, assim, vamos pensar nessas pessoas, nessas empresas, vamos pensar, inclusive, naquelas pessoas que perderam o emprego, né, e tem que começar a buscar alternativas para a sua carreira, para a sua vida pessoal, profissional, etc. Então, vamos falar objetivamente. Dicas de Design Thinking. Daniel. Pronto. Um exemplo que você pode aplicar isso a partir de agora na sua empresa, na sua organização, no seu pequeno negócio. Substitua aquelas reuniões chatas em que todo mundo senta ao redor de uma mesa e fica discutindo um problema de forma praticamente que você sente que nunca vai chegar numa solução. Transforme essa reunião chata numa reunião criativa. Traga papel colorido, traga cola colorida, pincel, canetas de várias cores. Mude as ferramentas. Mude as ferramentas e peça para as pessoas, em vez de falarem suas ideias, escreverem, desenharem as suas ideias. Né? Criarem alguma forma de dizer, olha, eu pensei uma coisa nova, uma coisa diferente, eu consegui rascunhar isso de alguma forma. E aí você vai ver quanta criatividade você vai gerar simplesmente porque trabalhou com ferramentas diferentes do que você estava acostumado. E abriu o ambiente para que essa coisa pudesse fluir. Eu acho que é essencialmente isso. Né? E aí você tem que realmente saber que isso vai funcionar quando você cria essa confiança na pessoa, de que ela tem liberdade para falar, para se expressar, e aquilo que a Glória já tinha abordado anteriormente da confiança criativa. Se você é um líder que se coloca de maneira rígida, as pessoas não vão responder criativamente. Então se coloque a partir de hoje como um facilitador, como uma pessoa mais aberta a sugestões, a comentários, a formas diferentes de entender problemas e apresentar soluções. Diferente do que a gente pensa, o Design Thinking não está ligado só, porque quando essa ideia começou, a gente pensou assim, sempre nos tais brainstorms, que me lembrou um pouco dessas reuniões longas e chatas que você falou, eu pensou muito nas agências de publicidade por causa da criatividade. Nada disso, né? Qualquer empresa ela pode aplicar isso desde que propicie um ambiente favorável para que pessoas pensem de uma maneira mais livre, espontânea, fora mesmo do que está acontecendo nessa organização nesse momento. Pessoas, Glória, pessoas criativas, como é que a gente chega lá? Eu sei que a gente já abordou isso de alguma maneira, mas vamos tentar fechar para que o nosso telespectador consiga refletir e dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou pensar nisso aqui que eu posso mudar. Vamos lá, né? Vamos pensar em algumas dicas que podem ajudar as pessoas e as empresas. Essa questão que o Daniel colocou da reunião é extremamente interessante, porque normalmente as reuniões elas são difíceis. As pessoas já se preparam nas reuniões para verificar o que foi que eu errei, né? O que foi que eu errei? Qual será o problema de hoje? E eu acho que isso parte uma dica, principalmente para os gestores, a gente deve mudar a forma de abordar certas coisas. Aonde nós estamos errando?
como podemos diminuir nossos erros e aí trabalhar de uma forma diferenciada nessa reunião, sugestões, fazer um desenho de como melhorar um determinado serviço, né? As etapas do serviço, aonde tem problema nas etapas, ouvir o seu colaborador. E a partir do momento que as sugestões vierem dessa equipe, vierem dessas pessoas, no lugar de você estar acusando, e essa solução vier das pessoas, elas vão se comprometer muito mais no fazer e no melhorar esse serviço. Uma outra questão, a gente também nessas reuniões, às vezes a gente tem que perguntar do outro, como é que nós estamos? Né? Onde nós podemos melhorar? Porque uma situação que se vê muito é que normalmente os nossos líderes, os nossos chefes, os nossos superiores, parece que eles têm uma verdade absoluta, uma verdade em que nós não devemos contestar. E isso está tudo ao contrário desse novo século, de um momento de crise. Muitas soluções, a pessoa que está na operação, as pessoas que estão na realização do serviço, vão vir dessas pessoas, as pessoas têm noção de onde está o problema. Muitas vezes elas não falam, por quê? Em relação àquilo que nós já falamos, os filtros, né? Eu não vou falar porque isso parece ser tão simples, que eu acho que o meu chefe já viu isso, então eu não vou falar que isso é bobo, isso é uma questão que todo mundo já viu, e muitas vezes não viu. Porque o chefe, o superior, está envolvido em outros fatos, em outras problemáticas. E também o superior dá essa oportunidade para as pessoas poderem falar, para as pessoas poderem, muitas vezes, escrever, muitas vezes desenhar onde é que está aquele fluxo de processo, aonde está o erro naquele fluxo de processo, onde está aquele gargalo. Então, são algumas posições que eu acho que, na verdade, agora, seria muitas vezes chamar a atenção dos superiores a respeito de como eles abordam os problemas, como eles abordam os erros, está no momento da gente abordar isso de forma diferente. Esse momento é um momento de favorecer o pensamento criativo. É o momento de você estabelecer um clima dentro da sua organização que gere, propulsor, né, de ideias novas, que estabeleçam soluções criativas para o seu negócio. Pensar livre, pensar sem medo, fazer sem medo. Eu acho que, essencialmente, é sobre isso que a gente está falando. Se é fácil, não é fácil. Não é fácil porque a gente está rompendo com aquilo que está estabelecido há muito tempo, especialmente algo que a Glória falou bastante, até, sem citar a palavra, a hierarquia, né, a departamentalização, ela dá limites de criatividade, e isso morre o pensamento criativo, aquela coisa que a gente chama de atitude, não é? Criativa mesmo. Então, assim, favoreça você, chefe, e você que cuida sozinho, é autônomo da sua vida profissional, favoreça, né? Pense mais livre, não tenha medo, sonhe um pouco mais, acho que tem um pouquinho a ver. Parece ser uma coisa meio romântica, mas não é, a gente está falando de respostas a um momento cujas soluções tradicionais não conseguiram resolver. Então, é esse o caminho, é essa abordagem do Gestão e Inovação. É trazer esse pensamento novo, que rompe com o estabelecido e gerar esse debate, essa inquietação, trazendo da academia para vocês um pouco do que está acontecendo no mundo dos negócios. E é novo, e é desafiador. Eu queria agradecer a sua participação, assistindo com a gente. Você está aqui, é para você esse programa, você que é aluno, você que é gestor, você que é curioso. As nossas redes sociais, elas estão aí para você interagir. Visite o nosso site www.ablconsultoria.com. Deixe seu comentário acerca dos artigos e mais. Faça sugestões sobre as nossas temáticas. Isso vai ser muito rico para nós, saber aquilo que você gostaria de ouvir. Obrigada
e até o próximo.